Este episódio é um oferecimento da Cajuína São Geraldo. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um nosso MeioCast. Eu sou o Lucas Abreu, jornalista aqui do nosso meio, e hoje a gente vai conversar sobre uma indústria que vai muito além do entretenimento. Para quem não sabe, o audiovisual brasileiro em 2024 injetou cerca de 70 bilhões de reais no nosso PIB e também gerou mais de 600 mil empregos, o que é muito maior do que de indústrias tradicionais como a automobilística, por exemplo. E o audiovisual brasileiro também é esse espaço onde a gente pode testar novos formatos, criar identidades e contar boas histórias. E para justamente a gente ter uma conversa muito bacana sobre isso, o nosso meio está recebendo aqui no nosso espaço um diretor, roteirista, produtor, ator e responsável por grande sucesso da nossa cinematografia cearense, como Cine Hollywood, como Bem-vindo a Quixeramobim e também agora o recente O Shaolin do Sertão 2, continuação do filme de 2016 que está chegando agora aos cinemas em agosto. Alder Gomes, seja muito bem-vindo aqui ao nosso MeioCast, um prazer te receber. Prazer, obrigado pelo convite. Como é que você está, querido? Tô bem, graças a Deus, tá ótimo. Que bom. Alder, pegando já o gancho do Shaolin do Sertão 2, que vai chegar agora em agosto, né? A gente sabe que esse filme está vindo 10 anos depois do original e as pessoas têm um carinho muito enorme pelo Shaolin do Sertão. Isso. E agora a gente também está numa onda muito grande de nostalgia que está fazendo com que muita coisa do passado agora retorne. E aí, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, quando você foi pensar na continuação do Shaolin do Sertão 2, o que te motivou a voltar para esse universo? Onde é que você achou que ali tinha um local para poder contar uma nova história que não fosse apenas ser algo nostálgico para o público? Acho que o filme deixa em aberto, né, o que viria depois do que aconteceu daqueles eventos em relação ao Aloysio Lee, né? Uhum. É um personagem muito carismático, muito querido, aquele universo fez muito sucesso e as pessoas ficaram muito apegadas. É o personagem mais conhecido da Edmilson. Qualquer lugar do Brasil que eu ando com ele, as pessoas chamam ele de Shaolin, impressionante. Assim, como para lugares, assim, chega entrando no restaurante, as pessoas param para tirar foto, a gente está andando na rua, as pessoas gritam Shaolin. E obviamente que isso tudo é um indicativo que precisa ter uma sequência, que as pessoas querem mais daquele universo, né? E o que mais me motivou, além do que tinha para ser contado como história, é porque assim, é raro um dia da minha vida aqui em Fortaleza que eu bote o pé na rua e alguém não me pergunte: rapaz, quando é que vai ter o Shaolin 2? Isso é muito bom, né? Essa é a pergunta mais gostosa de se receber, né? Que exatamente mostra que o filme teve ali um resultado muito bom. Mas te coloca um desafio, né? Que é entregar essa resposta. E hoje eu tenho essa resposta. 20 de agosto o filme está no cinema. Então, foi motivado muito por uma demanda que veio do próprio público, né? E quem acompanha a tua filmografia sabe que ela bebe muito da nossa identidade cearense, bebe muito do nosso humor, da nossa linguagem, do nosso sotaque, das nossas paisagens. Você grava não só aqui em Fortaleza, mas muito no interior. E aí, durante muito tempo existiu essa ideia de que, tipo assim, o regional ele não tem força dentro da indústria. Então, muitas vezes, diretores que vinham do Nordeste, por exemplo, precisaram meio que neutralizar essa identidade para poder conquistar um público maior. Mas você fez exatamente o contrário. O que você acha que a sua trajetória, assim, como uma pessoa que está dentro da indústria do cinema, ensina sobre a força de contar essas histórias do regional, com essa identidade regional, para poder atingir um grande público? Porque o filme acabou sendo um sucesso no Brasil inteiro. Assim, o que a gente chama de regional, eu acho que é a essência de qualquer lugar, né? Porque qualquer coisa feita em qualquer canto é de alguma região, né? Uhum. Um filme feito em Nova York, ele é regional de Nova York. E existe, assim, um sentimento, às vezes, né, da gente achar que o nosso regional é inferior ao regional dos outros, né? Quando, na verdade, o que é mais interessante em qualquer assunto, em qualquer curiosidade que você queira despertar, é o que tem de originalidade. É o que você não sabe, é o frescor. E eu acho que quando a gente olha para esse lugar onde o filme traz algo que ainda não tinha sido visto, né? O próprio Brasil se descobrindo, entendendo que o Brasil ele é múltiplo, tem muita cultura, muitos sotaques, e é onde esses filmes falam. E eles se tornam atrativos muito por conta disso, né? Então, assim, cada lugar que eu viajo e cada lugar que eu chego, que é um lugar diferente para você, que me deparo com aquelas lojas que são as mesmas no mundo inteiro, que dá uma tristeza tão grande,
que eu saio procurando o que é daqui, o que é que me trouxe aqui, eu quero saber o que é que tem de originalidade, o que é que pertence a vocês e não pertence a marcas que pertencem ao mundo inteiro, que é o mesmo padrão em qualquer lugar que você vai, sabe? E eu acho que quando o filme, qualquer história se coloca nesse lugar, é onde se torna interessante. E eu brinco muito, assim, quando eu dou palestras, sobre essa questão do que é regional e o que é universal, né? Para mim, só tem uma coisa que é dita rigorosamente universal, que vale para qualquer regra de qualquer lugar da Terra aos confins do universo, que é a teoria da relatividade de Einstein. Se aplica a qualquer lugar do universo, que foi comprovado em Sobral. Então, quando o cara vem com essa besteira, eu tiro logo de tempo, né, esse argumento. Quando o cara quer usar o nosso regional para rebaixar, vai achar que o regional dele é melhor. Eu dou logo esse exemplo. Aí o cara amofina. Porque se eu falar, rapaz, pode ser que lá nos confins do universo alguém esteja olhando para nós e chamando nosso planeta de Sobral, tá entendendo? Em vez de Terra. O que é mais que o cara pode chegar e dizer? É aquela notícia que o Caetano Veloso estacionou o carro no Leblon? É isso que é universal? Então eu acho que é esse lugar de originalidade, de frescor, de essência, é onde mora o segredo da curiosidade da natureza humana, de querer saber mais sobre algo que não é genérico, digamos assim. Uhum. E aí, quando você fala de originalidade, eu vou puxar um ganchinho pro passado, porque em 2012 veio o Cine Hollywood, que foi o primeiro boom, assim, Isso. que a gente teve da sua carreira como diretor. E é um filme muito interessante, porque ele é um filme que ele é em português, mas ele é um português do Ceará, é o nosso cearenseis. Exatamente. E aí vocês legendaram o filme para poder todo mundo ver. E aí, eu queria saber, assim, essa ideia criativa de colocar a legenda foi uma coisa que era já intencional para a obra, na parte criativa? Ou vocês pensaram isso, por exemplo, para uma estratégia de divulgação do filme e ele conseguir um público maior movido por essa curiosidade? Porque é muito inusitado. É muito inusitado um filme em português ser legendado justamente por conta dos regionalismos aqui do nosso sotaque. É interessante isso porque a gente fala, né, e acha que todo mundo entende, né? E muitas vezes eu me pego assim, dizendo coisas, conversando lá fora, em Rio, São Paulo, e o cara fica olhando assim, parece que o cara não entendeu, é tão óbvio. E às vezes o óbvio não é tão óbvio assim, né? E quando eu tinha um primeiro corte do filme, que o distribuidor assistiu, ele fala, cara, eu gostei muito, mas eu não entendi muita coisa, não. O cara não entendeu, mas o filme é falado em português, né? A gente que absorve tudo que vem de lá para cá por conta dessa imposição do que foi a televisão que nos empurrou tudo, a gente sempre entendeu tudo, estivemos acostumados a isso. Quando a gente devolve, não é bem assim, porque a gente nunca teve esse espaço, né, nas telas ou na televisão que foi. E aí ele sugeriu da gente legendar o filme. Eu disse, pô, interessante, vamos legendar. E a legenda é interessante que ela vem como uma provocação mesmo do Brasil entender, né, que ele é multifacetado. E também foi muito bom porque eu recebi muitas mensagens de muita gente tendo acesso ao filme brasileiro por conta da legenda, a questão da acessibilidade. Muita gente, poxa, eu não ia ver filme nacional porque não tinha legenda, pessoas com problema de audição. Eu disse, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. De lá para cá eu legendei muita coisa, inclusive o Shaolin 2 vai ser legendado também, né? Então surgiu mesmo desse confronto, né, com uma realidade que às vezes a gente esquece que ela existe, assim como se a gente vai para outros lugares, vamos se deparar com outros sotaques, e faz com que a gente tenha dúvidas sobre algumas palavras, né? E isso é muito bom, porque é sinal que a gente... sinal que o filme foi muito respeitoso às nossas origens, né? E isso transmite muita verdade, porque não adianta você querer falar um português genérico quando não é assim que a gente tem o nosso sotaque, a gente tem a nossa forma de falar, temos as nossas palavras específicas, e isso é uma riqueza cultural muito grande, colocada traduzida em forma de legenda, inclusive que o filme foi debatido sobre vários aspectos, é um filme estudado muito até hoje, né, em vários assuntos acadêmicos, inclusive na questão linguística, e isso é muito bom, então eu acho que é uma forma também de incluir muita gente que não tem acesso. E aí, saindo um pouquinho agora dessa parte do cinema, você acabou levando depois o Cine Hollywood para a TV, né, para a Rede Globo, quando fez a série, e você também trabalhou no streaming com o Cangaceiro do Futuro. Isso.
E aí a gente sabe que o formato do cinema é uma coisa e o formato da TV é a outra. Para quem está assistindo é só a tela, mas existe uma outra forma ali de contar a história, existe outra forma de produção. Mas para ti, o que tu acha que mais muda em produzir algo para o cinema, para produzir algo para a TV e para o streaming? Essa é uma perspectiva bem interessante, porque eu sempre vejo, quando eu estou em casa e vejo a televisão, eu vejo assim como se fosse uma pirâmide, onde eu estou é uma base, né? E a televisão é o vértice da pirâmide. Um pontinho de nada ali, diante dessa base, onde aquele lugar de acesso, aquele pontinho que eu tenho que mirar, ele está distraído por controle remoto, pelo celular, pelo telefone, por alguém que pode chegar na casa. O meu olhar é muito fácil de dispersar, né? Muitas vezes a televisão funciona quase como um rádio. Como é que eu prendo essa atenção? É uma linguagem muito específica, dinâmica, de fazer com que você não tire um segundo o olhar da televisão e deixando os ganchos para os comerciais. Como é que você deixa um gancho para fazer com que o espectador fique ali para querer voltar? Isso é uma linguagem que exige uma forma de decupagem, de pensar como você vai dirigir os atores, de ritmo muito específico. Quando eu olho para o cinema, é uma outra forma. Imagine agora que eu estou o vértice dessa pirâmide e a base é aquela grande tela onde eu tenho um compromisso em desligar meu celular e fazer uma imersão naquela sala escura por um tempo. Isso muda completamente o olhar de como eu vou conduzir o filme. A questão de ritmo, a questão dos tempos, das viradas, dos ganchos e tudo. Então, isso é muito diferente em relação a linguagens. Obviamente, quando você vai para o streaming, é outra linguagem também. Porque já no streaming você pode parar na hora que você quiser. Você pode voltar, né? E muitas vezes você tem que deixar o gancho para o episódio seguinte. Ele não se fecha. Eles são ganchos que vão se amarrando entre um episódio e outro. Já é uma outra forma de olhar, outra linguagem, é uma outra compreensão de como o espectador vai lidar com aquilo. Então, transitar por esse universo é bem complexo e é um entendimento muito elaborado de como a psicologia humana funciona em relação ao audiovisual. Eu tive a experiência de viver todos esses caminhos, isso é muito bom, é sempre um grande aprendizado. E justamente nesses caminhos é porque você já foi de tudo, né? Você já foi de ator, você já foi produtor, você já foi diretor, você já foi roteirista. E a gente sabe que dentro do cinema isso são áreas que elas atuam de uma forma diferente. Enquanto, tipo assim, a direção e o roteirista estão mais na parte do criativo, o produtor tá ali na parte mais de gestão. E o diretor também atua nessa parte de gestão porque tem a questão das escalas, tem a questão de como você tá lidando com os atores, que é um time gigante de pessoas que tá ali. E aí, Alder, eu queria saber de ti, quando você tá pensando em fazer um projeto novo, o que vem primeiro para ti? Na hora que você vai começar a realmente filmar, vem o Alder criativo ou vem mais o Alder gestor? Essas duas formas, elas conseguem se conciliar bem ou tem momentos que uma tem que prevalecer sobre a outra para o projeto funcionar? Isso é interessante porque talvez a relação mais intrincada entre tempo e dinheiro seja o cinema, né? E o cinema, ele é um produto muito caro para se colocar na tela. E a complexidade de execução envolve uma logística avançadíssima e isso é muito difícil de conseguir conciliar tudo, né? Quando você pensa em termos de agendas, de locações, de tudo que envolve você fazer uma produção cinematográfica. Obviamente que o criativo ele tem que vir antes porque é o ponto de partida, é a ideia, né? Mas chega um momento que essa criatividade tem que confrontar a realidade. O papel no texto ele aceita tudo, mas na hora de executar entram todos os entraves orçamentários e logísticos, digamos assim. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tudo que eu escrever tem um custo. Quando eu estou escrevendo, eu escrevi aqui, um carro para na rua. Isso tem um custo. Tem um custo de produção, de eu parar essa rua, de eu ter uma autorização para poder filmar, de estar com a equipe nesse lugar, né? De ter um controle das ruas ali mais próximas para que aquilo não gere um barulho de engarrafamento, de buzinar, para chegar aquele som que vai interferir na minha cena. Então tudo tem um efeito borboleta em cada linha que você escreve no filme. Saber lidar com isso, saber como administrar e como potencializar isso tudo, e saber a hora de abrir mão do que você não vai conseguir, é um recurso que você precisa ter para dirigir. E aí, quando você está no set, tem a gestão do tempo também. Nós temos uma quantidade de horas por dia para cumprir aquela diária. E muitas vezes essa diária ela não tem uma reposição. Se eu não fizer naquele dia,
eu perco o dia, eu dou um prejuízo terrível, porque eu não consigo ter o ator de novo na agenda, eu não consigo ter aquela locação novamente. Então, a sua gestão do tempo, ela é muito complexa quando você está filmando. Então, é como você decolar um avião, saber que você só tem aquela quantidade de combustível para andar aqueles quilômetros, depois dali o avião cai. Quando eu falo essa metáfora, é porque se cai, eu não cumpri o dia e isso aí é um estouro orçamentário terrível. E isso é o pior dos cenários que pode acontecer num filme, sem contar com as outras variáveis que podem interferir também, que são as variáveis que você não tem controle. Por exemplo, tem uma cena que é diurna, que eu conto com o sol e naquele dia chove. Isso eu não tenho controle sobre isso, né? Então, o remanejo do plano de filmagem é algo que envolve muito neurônio para você conseguir o tempo inteiro ali estar se mapeando para entender como você minimiza seus riscos. E minha formação é administração de empresas, isso tem ajudado muito na minha carreira. Foi decisivo, talvez mais do que se eu tivesse estudado cinema. Alder, e aí, agora eu queria voltar um pouquinho para essa parte de linguagem, porque tua carreira ficou muito marcada pela comédia. Você faz muitos filmes de comédia, você trabalha muito pela comédia, mas aí em 2022 a gente tem um ponto fora da curva, que foi o Vermelho Monet, que é um filme dramático, é quase um thriller psicológico, digamos assim. E aí, eu queria saber de ti também o que mudou um pouco nessa forma de filmar, nessa forma de escrever, de dirigir um drama, por exemplo. Foi mais difícil? Foi mais fácil? Ainda existe alguma história dentro do drama ou de outro gênero que você queira explorar futuramente? Então, o Vermelho Monet é surpresa para muita gente, mas para mim ele é um filme muito particular, muito íntimo, muito pessoal, né? Se a comédia, os filmes de comédia são o universo que eu habito, o Vermelho Monet é o universo íntimo que habita em mim, que é essa paixão pela pintura que eu tenho desde criança, né? E muito da comédia, muito dos meus filmes de comédia, a pintura e a arte está muito presente no estudo da psicologia das cores, nas composições, nos enquadramentos, tem muito mais referências da pintura em si do que propriamente referências cinematográficas de outros filmes. E o Vermelho Monet ele vem como um desejo de colocar na tela esse universo dessa paixão pela pintura de uma vida inteira. Eu não me lembro um dia da minha vida que eu não tenha rabiscado qualquer coisa no papel. É raro um dia que eu não tenha pintado. E esse hábito vem desde criança, quando eu assistia na infância um programa de uma pessoa muito carismática que tinha na época, que era o Daniel Azulay, que ele tinha um programa infantil que ele ensinava a desenhar. Ali eu não perdi um programa daquele, dali eu ficava desenhando, dali eu criei o hábito de ficar desenhando as séries que eu assistia. Virou um hábito, não só um hábito, mas uma paixão e uma terapia também. E então o Vermelho Monet ele é a junção disso tudo, não só de pintar, mas a paixão pela história da arte também, porque eu viajo muito para ver museus, para estudar pintura, para ver galerias, para fazer rotas, de entender o que certos pintores viram, porque eles pintaram daquela forma. Quando a gente traz isso tudo para uma história, ele se resume no Vermelho Monet, mas que ainda não é suficiente. Ali não conta tudo que eu ainda tenho para contar sobre esse universo. Então, quando eu saio da comédia, eu saio necessariamente para falar desse universo. Eu não tenho interesse em fazer dramas que sejam de um outro universo que não se relacione com a pintura. Então, o Vermelho Monet é o primeiro de uma trilogia das telas das cores primárias que eu quero fazer. Estou agora desenvolvendo o Azul Vermelho, que é um drama também que acontece na Amsterdã contemporânea e no século XVII, no sertão cearense, durante a colonização holandesa. Caramba! É uma história que vai juntar esses mundos, né? Agora, se o Vermelho Monet falava do mundo, do universo, da falsificação e do conflito existencial do artista em relação à sua valoração da obra, em relação à vida e o pós-vida, agora o universo do Azul Vermelho vai falar do mundo do restauro, que é um mundo fascinante na história da arte e que agora é o segundo projeto que eu estou tentando agora desenvolver, né? Já estou em fase de roteiro bem avançado e já começando a buscar as formas de financiamento. Essa parte que você falou da pintura, de quadros, também deve te ajudar muito na hora de você montar um storyboard, por exemplo, que compõe uma cena, né? Sim.
Sim, principalmente quando se refere à composição mesmo, ao estudo de conhecimento das cores, né, de como as coisas funcionam na sua questão psicológica, porque nós somos influenciados pelas cores, né? Então, muitas vezes você conta uma cena pelo que você vê, e a cor, às vezes, ela se torna tão tangível que certas cores podem te dar sensações de outras formas sensoriais que não apenas visual. Certas cores podem te remeter a um lugar mais alegre ou mais depressivo. Você pode ter sensações até mesmo de certas cores te dar uma sensação mais de amargo ou de doçura. Então, quando você entende essa compreensão de quando as cores saem apenas do olhar e dialogam com outras formas sensoriais, você consegue alcançar mais camadas e colocar na tela em relação ao universo e aos personagens. Obviamente que o espectador não vai ficar secando isso tudo, mas ele sente. Né? É quando as cores influenciam. E conhecer essas intenções ajuda muito na percepção de como você quer conduzir a tua história visualmente. Entendi. Partindo um pouquinho para essa parte da indústria agora, que a gente está no momento, a gente vê uma indústria do cinema brasileiro muito aquecida. A gente teve 2 lançamentos nos últimos anos que realmente foram estrondosos, que conquistaram público, conquistaram crítica, conquistaram também o mercado internacional, que foi o Ainda Estou Aqui, que foi o nosso primeiro filme que ganhou um Oscar, e a gente também teve o sucesso estrondoso do Agente Secreto, que lucrou muito aqui no Brasil, como também lá fora. Mas eu queria, assim, na tua visão, como é que tu enxerga esse movimento agora do cinema nacional? E especificamente também falando pro próprio cinema cearense, como é que tu tá enxergando esse movimento? É um momento muito especial, porque quando a gente olha friamente, os países que buscam um lugar de protagonismo no mundo, todos têm um cinema muito forte. Não tem como. É a principal porta, é o principal cartão postal, é a principal ferramenta de você expor quem você é, você expor a sua cultura, você contar as suas histórias, e muitas vezes, como a indústria americana usa, de como exportar os seus produtos, né? Então, é uma indústria muito poderosa, é o que se chama soft power, né? Onde a gente, por 2 anos consecutivos, conseguimos emplacar filmes de concorrer ao Oscar, que o Oscar ela é uma grande festa da indústria americana, que a gente entra ali de um penetra mesmo, dando um bico na porta, que quando você consegue esse espaço é algo muito difícil e a visibilidade é gigantesca. E isso quando a gente fala em relação à premiação, né? O Agente Secreto ganhou Cannes. Para mim não tem nada superior a Cannes. Quando você ganha Cannes é a Copa do Mundo. O Oscar é uma celebração, uma grande festa, mas em termos de prestígio, Cannes eu considero mais importante do que o Oscar. Isso, obviamente, que para chegar nesse lugar, né, você precisa de uma indústria muito forte. A nossa tem se consolidado de uma forma muito, muito expressiva. E a nossa indústria audiovisual, ela movimenta e mais recursos e gera mais empregos do que a indústria farmacêutica e do que a indústria automobilística, como você falou. E é muito fácil de você entender a dimensão disso tudo quando eu dou palestras e pergunto quem aqui está tomando algum remédio? Algumas pessoas levantam a mão. Quem aqui olhou algum filme, qualquer coisa no celular? Todo mundo viu alguma coisa no celular. Isso mostra que o audiovisual ele é presente em 100% do ser humano. Né? Já a farmacêutica nem tanto. Um dia, ao longo da vida, precisaremos. Mas todo mundo é portador de uma tela hoje em dia. Todo mundo assiste conteúdo audiovisual hoje em dia. E o cinema em si, ele fomenta... Ele não é só o cinema, é a televisão, é o streaming, é o cinema, é tanta coisa. E isso gera muito emprego. E não só direto, mas como indireto. E o impacto econômico é muito grande. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui do Cine Hollywood. O Cine Hollywood, quando foi aquele fenômeno todo que aconteceu aqui no Ceará, a economia que ele movimentou por meses, os shoppings, era uma coisa absurda, que vai desde o ticket de estacionamento, a pessoa que vai para o shopping, que vai para a praça de alimentação, que obviamente se desloca também, fomenta a economia de quem vai de carro, de ônibus, do que for. Em tudo isso aí, né, você está vendo uma economia funcionando para levar a pessoa à sala de cinema. E obviamente que quando os impostos dos ingressos, tudo replica e assim é imensurável, fora a divulgação que você alcança, né? A visibilidade de um filme, a quantidade de mídia espontânea que pode gerar. Por exemplo, se você fosse calcular quanto custaria ao Brasil ter
toda a visibilidade que o Oscar proporcionou através do Agente Secreto e do Ainda Estou Aqui era um cálculo imensurável. Não sei quanto custaria e como poderia ser pago, mas os filmes deram essa visibilidade. Então, é uma indústria que ela não tem fim. É como se fosse um novelo de lã que você puxa e não acaba. Porque onde você puxar, tem algo interessante, tem alguma novidade para mostrar a dimensão da capilaridade que é o cinema. E isso quando eu falo em relação a que quando já está posto na tela. Quando você está fazendo o filme em si, talvez seja a atividade econômica que tem mais capilaridade de qualquer outra. Quando você está fazendo um filme, por exemplo, você está usando toda a parte logística, toda a parte do trade do turismo, por exemplo, que você está usando o aluguel de van, você está usando hotelaria, você está usando companhia aérea, tudo isso você está utilizando. Você está usando toda a parte farmacêutica, quando você tem uma ambulância no set presente o tempo inteiro. Tudo que você imaginar que possa existir, até mesmo da pessoa que vem cuidar daquele animal naquele set, naquele dia, tudo que você puder imaginar, isso tudo faz parte da nossa economia. Então, é muito ampla e abrangente e fascinante. A gente sabe que o cinema nacional ele é um tipo de indústria que precisa do incentivo, precisa de financiamento. E aí, quando a gente olha para as empresas nacionais, algumas já estão mudando esse comportamento, mas eu acho que a grande maioria ainda não percebe o valor de marca que o cinema tem. E isso eu falo até mesmo para poder ser uma vitrine para produtos e marcas. E aí, Aldo, eu queria saber, você acha que, tipo assim, isso é uma coisa do próprio empresariado brasileiro de não ir atrás, não ir além da lei de financiamento, ou você acha que também existe um problema das próprias pessoas que estão dentro da indústria que não conseguem comunicar ainda que o cinema é esse espaço vantajoso para uma marca estar? Eu sempre falo, quando eu vou tentar algum patrocínio, que o cinema é a única forma de investimento que você só paga uma vez e é para sempre. Qualquer outra atividade de publicidade, você paga para veicular cada vez. No cinema é só uma vez. Se você investir uma vez no cinema, sua marca estará cada vez que esse produto for exibido em qualquer lugar do mundo. Então isso já torna atrativo, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem prático do Cine Hollywood também, que foi uma provocação na época que eu fiz. Eu estava buscando na época um pouco mais de recursos para o orçamento e visitei a publicidade, as agências de propaganda aqui do Ceará, assim, em quantidades absurdas, né? Tentando oferecer uma situação onde eu podia construir, escrever uma ceninha com um produto específico a quem interessasse para colocar no filme. Não um merchandising daqueles grosseiros que fica ali, aquele copo, cara, olha essa bebida como é boa, que às vezes vê muito nas novelas, né? Não, era uma coisa que ficasse sutil, tivesse lá presente e fizesse parte da cena. Ninguém topou. E aí, sabe, eu vou fazer uma provocação. Aí aquela cena do Todd, você lembra da cena do Todd, que o menino, mãe, é caldo de feijão? Sim. Aquilo ali, pronto, vai ser esse o pulo do gato. Eu vou escrever essa cena e vou falar do Todd. Porque Todd, existia uma época que esse produto, quando eu era criança, representava uma coisa meio de luxo, né? Era um artigo caro, né? Então, o menino é criado com Todd, que dizia que podia comprar Todd e tinha substância, né? E a mãe fala aquilo, o menino tá jogando bola, ele não cair, né? Quando ela fala o nome do produto ali, o menino vê aquilo ali como se fosse um milkshake, ele vai. Era caldo de feijão. Essa cena viralizou, é clássica, é antológica, e hoje é um case de exemplo para você mostrar, e eu não tive nada da Todd não, ali não fui nem atrás não, foi só uma provocação, de quanto que isso pode ser interessante. Chegou um amigo que tinha mercadinho no interior e falou, meu irmão, pela primeira vez o Todd bateu o Nescau, por causa do filme, as pessoas querendo comprar Todd, tá entendendo? Então, olha como pode ser interessante. Além do mais, empresas podem fazer parte disso tudo usando um recurso incentivado, que é melhor ainda. Através do artigo 1º da Lei do Audiovisual, as empresas podem aportar uma parte do seu recurso. O cinema não usa Lei Rouanet, tem a Lei do Audiovisual. Ela pode aportar um recurso num projeto e ter essa visibilidade com um recurso incentivado, o que é muito bom, né? Então, acho que falta mais a aproximação mesmo dessas duas indústrias, né? E
E existem os fomentadores disso, né? Existem as pessoas que fazem captação de recursos e tudo, que faz a aproximação. Mas tem muita possibilidade, tem muito recurso a ser investido no cinema, que às vezes as pessoas nem sabem que as suas empresas têm. E é bom até ter essa curiosidade, né? Saberem disso para poder ter essa curiosidade de chegar na contabilidade. Vem cá, tem algum recurso que eu possa usar de incentivo fiscal com a minha empresa em relação ao cinema? Tem. Muitos. Se perguntarem isso aí para a contabilidade, certamente vão descobrir. Alder, e agora a gente vai partir, estamos quase chegando no final, mas eu queria fazer essa pergunta para ti. A gente sabe que a inteligência artificial generativa está avançando muito nesses últimos anos. De 5 anos para cá, a gente teve um salto enorme. E aí, no último SXSW, que é um evento que tem lá no Texas, que é sobre justamente cinema, audiovisual, comunicação, tecnologia, o Spielberg foi lá para poder apresentar um painel. E aí ele disse que a inteligência artificial, ela pode ajudar a fazer filmes, mas ela nunca vai substituir a experiência humana de contar histórias. Então a humanidade ainda é muito importante. Mas para além disso, o que você acha que a IA não substitui quando se trata de fazer cinema? Sentimento, sabe? Assim, eu fico vendo, quando eu estou fazendo comédia, eu fico olhando aquilo e como é que uma IA consegue alcançar o timing disso, consegue pegar as nuances, a sutileza, o improviso. É algo tão complexo, que passa tanto pelo aspecto humano, que eu não consigo ver a máquina alcançar. Obviamente, para certas cenas de efeitos visuais complexos, essas coisas, isso aí é inquestionável. Uma hora vai substituir, vai facilitar, vai ser uma ferramenta muito interessante, né? De tornar possível cenas caríssimas que antes custavam fortuna de efeito visual, você poder tornar acessível ao seu orçamento através da inteligência artificial, que eu já uso muito, por exemplo, como recurso de pós-produção. Então, antes, uma cena que eu fazia num lugar muito barulhento, que eu ficava preocupado, nossa, será que eu vou conseguir limpar esse som? Hoje tem recurso de inteligência artificial que eu não tenho mais que me preocupar com isso. Eu posso capturar meu som daquele jeito que eu vou conseguir certas frequências limpar completamente. E outras ferramentas também em pós-produção. Mas o aspecto criativo mesmo, quando entra no lugar humano, que eu acho que é intocável. Não consigo ver a máquina alcançar, né? Ela pode até te construir o cenário, pode te dar todo o teu look, o que for, mas tem um lugar de uma essência humana que eu acho que é insubstituível. E obviamente, o prazer de fazer. Para mim, o cinema, ele acaba para mim como aposentadoria na hora que eu não tiver mais como fazer essa troca do que é levar um filme a um lugar, a locação, como interagir, como gerar emprego, como criar oportunidades, como dar visibilidade, né? Porque o cinema é esse grande portal. Então, quando a gente chega num lugar, eu tenho, por exemplo, pessoas que trabalham comigo hoje que começaram a trabalhar comigo porque uma vez a gente chegou no Bem-vindo a Quixaramubim, no meio do sertão, precisava abrir o caminho para entrar no mato e o cara ele trabalhava como na roça, né? Cortando capim. E ali, o cinema abriu... Hoje ele trabalha com cinema. Está sempre na minha equipe trabalhando com cinema. O poder do cinema também incluir, né? Sem falar também das pessoas que ali têm visibilidade, que se tornam atores conhecidos e tudo. No dia que o cinema, que a tecnologia tirar isso de mim, valeu, foi massa, não tem mais interesse, ficamos por aqui. Assim, existe também o lugar onde o prazer de fazer, ele precisa ter a troca humana. Se não tiver, ele perde o sentido de existir. Profundo. Muito profundo. Alder, quero testar aqui um novo formato no nosso podcast, um bate-bola jogo rápido, para a gente já encerrar essa entrevista. Qual filme fez você querer trabalhar com cinema? Não foi um filme específico, foi o Bruce Lee, quando eu era criança. A primeira vez que eu vi um filme do Bruce Lee, eu decidi que eu queria... Não era fazer cinema, era ser o Bruce Lee, ser chinês, lutar com o Fu daquele jeito, que nem o Bruce Lee. Obviamente, aquilo ali só através do cinema, né? Então, assim, acho que foi meu primeiro contato com o cinema que me impactou bastante, de ter curiosidade por essa coisa mágica que é o cinema, foi a figura do Bruce Lee. Tem algum diretor que te influencia? Eu acho que muita gente, né? A gente é uma grande
paleta de cores, né, de influências de tudo, né, tanto de cinema como do cotidiano, como de arte e tudo. Tem diretores que eu gosto muito, por exemplo, eu gosto muito daquele filme Trilogia das Cores do Krzysztof Kieslowski. Muito bom. Eu acho incrível. Eu adoro os filmes do Cacá Diegues. Eu gosto muito dos filmes do Kleber Mendonça. Eu gosto muito dos filmes do Petros Cariri. Eu adoro a filmografia dele. Dos colegas daqui de Fortaleza também que eu assisto e sou apaixonado pelo trabalho deles. E é tanta gente, assim, não é que te influencie, te ensina a gostar mais de cinema. E quando você gosta mais de cinema, você absorve mais, né? Então, cada vez que eu vejo um filme do Alain, do Deberton, que eu vejo o filme do Del Cardoso, que eu vejo o filme dos colegas, que eu vejo filmes, aquilo me dá mais paixão para o cinema. E quanto mais paixão, mais a gente quer contar histórias. Então, acho que é mais por esse caminho do que propriamente uma influência direta, sabe? Qual é a cena da sua carreira que você mais se orgulhou de fazer? Cena? Uhum. Eita. Eu gosto muito da cena do Cine Hollywood no final do filme, onde o filme volta para... O Cine Hollywood é uma grande metalinguagem de cinema, né? Uhum. Que ele vai dos primórdios do cinema, que é uma contação de história, a situação onde ele chega no cinema 4D, digamos assim. Então, essa construção do cara que volta ao primitivo, porque o projetor quebra, ele é obrigado a contar a história e voltar à essência do cinema, que é uma contação de história, usando recursos audiovisuais físicos que ele vai criando a sonoplastia da cena, ele vai criando os movimentos, ele vai contando a história, ele vai falando a montagem, ele é teatral, ele junta ali uma série de recursos que faz com que o cara que está assistindo aquilo veja um filme, né? E até mesmo ele entra na relação, quando eu falo do 4D, é quando ele interage com a plateia de uma forma física, que é como se aquilo ali causasse uma sensação no espectador. Então eu acho que essa cena, ela é icônica por esse aspecto de você contar numa cena toda essa relação dessa metáfora e dessa metalinguagem que é o cinema. Ainda sente frio na barriga quando um projeto seu vai ser exibido pela primeira vez? Muito. E se você perder isso aí, perde a graça. Porque um filme ele leva tanto tempo para fazer, né? Por exemplo, Shaolin do Sertão foram 10 anos. E é interessante, uma vez, quando uma senhora conversando comigo, num voo, ela perguntou quanto tempo levava um filme. Uns 10 anos. Quantos filmes você fez? Ela falou, estou no meu 12º. A mulher olhou assim para mim, ela não montava a conta, porque ela fez a conta, 120 anos, 10 anos por filme, 120, ela olhou assim, mas você é novo, meu filho. Eu não, mas não é assim, eu tenho 120 anos, não. A conta não é bem assim, né? Obviamente as coisas estão andando em paralelo. Quando eu falo isso é porque a gente faz um filme e o maior desejo é aquele encontro com o público. É o que você mais espera, é a hora de jogar a final, né? Então ali é onde você vai entregar o filme ao público. Você não fez para você fez para o público. Então esse frio na barriga de entregar é a parte mais gostosa do filme, assim, é que eu sempre espero por ela com muito anseio. O cinema brasileiro vai ser muito maior quando? Vai ser muito maior quando o brasileiro entender que a gente é brasileiro, sabe? Isso aí vai ser muito maior. Quando a gente se vê no espelho através do cinema brasileiro e não achar que a gente é o Capitão América, que a gente é o Batman, que a gente essas coisas todas aí, porque a gente não é isso, né? A gente é a cara da Agente Secreta, a gente é a cara do Pacarrete, a gente é a cara do Cine Hollywood, do Bye Bye Brasil. Esses são os filmes que contam as nossas histórias, essa é a nossa essência, a nossa identidade. Não que a gente esteja fechado para o mundo, é muito legal você poder ver o mundo e o cinema é o melhor portal para isso tudo. Mas a gente entender que esse nosso mundo está contado através do cinema e dá muito orgulho para a gente, e o mundo lá fora conta isso, através do Agente Secreto, como exemplo mais recente, que está nos cinemas do mundo inteiro. Então, quando a gente olhar para o cinema brasileiro e entender que essa é a nossa cara, a gente vai ser muito maior. E está acontecendo isso. E o que você espera desse cinema daqui a uns 10, 20 anos? Eu espero que o hábito de ir ao cinema permaneça, né? Porque, obviamente, houve uma mudança comportamental muito grande, principalmente depois da pandemia, né? Onde a acessibilidade do audiovisual, na quantidade de plataformas que existem e do acesso a tantas telas que a gente pode acessar, tornou muito mais fácil você consumir o audiovisual. Mas a experiência cinematográfica, ela não tem igual e vai continuar sem ter igual.
né? Você pode montar aquele cinemão na sua casa, mas é diferente de você estar numa sala de uma emoção compartilhada, você ter um lugar com 300 pessoas vivendo a mesma emoção ao mesmo tempo. Então, eu espero que essa experiência permaneça por muito tempo e para sempre, de preferência. Alder, muito obrigado por essa conversa. Quero agradecer também a você que acompanhou aqui a gente no nosso Milcast. Se você gostou desse bate-papo, acompanhe a gente na sua plataforma de áudio favorita, se inscreve aqui também no nosso canal no YouTube e fica atento também ao nosso portal e às nossas redes sociais para todas as novidades que a gente andar postando por lá. O nosso Milcast fica por aqui, a gente volta na próxima semana com a Gabriela dessa vez, tá? Porque aqui só tô eu por hoje. E é isso, galera, até a próxima.